esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram, e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu afirmo. E alguém que é mais do que o profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Podemos sentar. Queridos irmãos e irmãs, queridos peregrinos, queridos irmãos que nos acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, nós estamos no terceiro domingo do Advento, e esse terceiro domingo do Advento também é considerado o domingo da alegria. Por quê? Porque o Natal do Senhor se aproxima. A festa do Natal, a festa da encarnação. Deus que veio habitar entre nós. E porque está próximo o Natal, o nosso coração deve se encher de alegria. Eu imagino que as mamães se alegraram muito quando chegou ali os 6 meses, os 7 meses de gestação, os 8 meses. A criança já estava para chegar, não é? Houve aquela alegria porque a criança estava quase, já estava ali, já sentia o chute, o espreguiçar da criança lá no ventre, não é assim? A alegria. Eu imagino que aqueles que estão concluindo um curso também se alegram. Puxa vida, é o último ano. Parece que foi ontem que eu comecei o curso e agora já está chegando ao fim. Ainda não chegou, mas está chegando. A alegria. Nós estamos, irmãos, então nesta alegria da expectativa do Senhor. Na expectativa desta grande festa do Natal. De Deus que veio e vem habitar no meio de nós. Ele já veio uma primeira vez, e esse tempo do Advento nós recordamos a sua primeira vinda. O Senhor que veio humilde, que veio pequeno, que veio criança, que veio frágil para ser cuidado por José, por Maria. Nós celebramos essa primeira vinda do Senhor. E a liturgia de hoje nos apresenta o profeta como que pré-anuncia a vinda do Senhor e nos fala já desta alegria. Nós escutamos: alegre-se a terra deserta e intransitável. Parece contraditório, né? Mas se eu estou no deserto, se não se transita por ali, como é que eu vou me alegrar? A nossa caminhada espiritual muitas vezes está assim, não é? A nossa vida financeira, a nossa vida nesse mundo, não é? Muitas vezes se encontra assim, intransitável, deserta, meio que sem esperança, meio que sem sentido, e de repente vem alguém e diz: alegre-se, você que está nessa situação difícil, você que está aí meio que triste, alegre-se,
Mas por que a alegria? Por causa exatamente da vinda do Senhor. Por causa dessa vinda do Senhor, o nosso coração deve se alegrar. A expectativa, a criança está para nascer, o curso está para se concluir, a festa do Natal estamos já prestes a comemorar. Por isso a alegria do nosso coração, a alegria que deve tomar conta do nosso coração, porque o Senhor está chegando. E depois o profeta Isaías também vai apresentar essas realidades que são transformadas. Então alegre-se a terra, deserta e intransitável, realidades difíceis que se transformam. E se você puder perceber bem na sua caminhada, acredito, espiritual, na sua caminhada com Deus, você vai perceber isso também. Quantos desafios você já não presenciou, já não vivenciou e passaram. A nossa caminhada, irmãos, é assim mesmo. Aqueles que se casaram, os casais que estão aí, têm os desafios próprios. O desafio de quando está namorando, depois o desafio quando se tornam noivos, depois quando se casam. Ou seja, sempre vem um desafio novo. O desafio quando a criança está lá no ventre, depois nasce, a educação da criança, o que ela vai ser quando crescer. Nós vivemos nessa expectativa, o que vai acontecer, o que vai acontecer. E na nossa vida é assim, são as fases que acontecem. E aquele momento difícil que você vivenciou lá atrás, que nós vivenciamos, graças a Deus já passou. Agora nós estamos nos deparando com outros problemas, com outras dificuldades, com outros desafios. Mas com fé em Deus, com esperança em Deus, isso também vai passar. O que não passa, Deus é que não passa. Deus é que permanece conosco. Ele é que nos dá força, que nos motiva de continuar em frente, de não perder o foco. Ele é o nosso foco. A meta é o reino dos céus. A meta é o céu. E nós estamos caminhando aqui para isso e nesse sentido. E o profeta Isaías, e depois no Salmo, e o próprio Evangelho, traz também dessas realidades que devem alegrar o nosso coração e que alegrou o coração daquele povo. Qual era a alegria? A alegria de saber que os cegos voltariam a enxergar, os surdos a ouvir, o coxo que seria curado. A boa nova anunciada era o reino de Deus que acontece. Na profecia de Isaías, ele anunciava então esse Cristo, que realizou exatamente isso, não é? Quantas vezes nós escutamos em cada domingo que nós participamos, Jesus que curou o cego, Jesus que curou o coxo, Jesus que curou o coração das pessoas. É o reino de Deus que acontece, irmãos, no meio de nós. E no Evangelho nós escutamos também isso. Uma interrogação que João Batista levantou a respeito de Cristo, a respeito de Jesus. Mas você é aquele mesmo que nós esperávamos ou devemos esperar um outro? E Jesus mandou dizer então a João o quê? Exatamente isso que nós escutamos também na leitura, na primeira leitura. Pode ir lá anunciar a João Batista que os cegos enxergam, que os coxos são curados, que os leprosos são limpos, que a boa nova chega aos pobres, chega aos necessitados. É o reino de Deus que acontece. E graças a Deus, esse reino tem acontecido nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, na Canção Nova, através dos meios de comunicação. Quantas pessoas voltam a enxergar? Quantas pessoas, através da boa nova, da palavra que é anunciada, voltam a andar, são curados das suas lepras, são curados no coração. Graças a Deus por isso, é o reino de Deus que já acontece. Aconteceu no tempo de Jesus, mas acontece também hoje, irmãos. E isso deve ser motivo de alegria para nós. E é claro que nós escutamos também depois, Jesus que, depois que anuncia isso então, vai dizer a João isso, e os discípulos de João retornam então para falar para João essa mensagem. Jesus começa a falar a respeito de João. O que fostes ver no deserto? O que vocês esperavam? Um rei glorioso, um grande profeta com pompas? Não.
O profeta João Batista foi esse homem simples, esse homem humilde, mas esse homem com muita veemência anunciava o reino de Deus, com muita seriedade, com muita coerência anunciava o reino de Deus. E Jesus depois finaliza, dizendo isso, que ele, apesar de ser grande, porque foi um dos últimos profetas, ele também era pequeno no reino dos céus. E por que ele era pequeno no reino dos céus? Porque ele não viu ainda a promessa se cumprir, ele foi degolado antes. Então ele encerra um ciclo, Jesus inicia esse outro ciclo, e daí cabe a responsabilidade de cada um de nós que temos esse contato com o Cristo, que escutamos a palavra de Deus, que comungamos a palavra, que comungamos o Senhor na Eucaristia, de sermos grandes na humildade, de sermos grandes no serviço, como foi João Batista. O nosso padrinho espiritual, podemos dizer assim, nesse tempo do advento. Isaías é um dos nossos padrinhos, João Batista é o nosso padrinho espiritual também nesse tempo, e queremos aprender com ele. Ele que era um homem que se vestia então, com as vestes ali do deserto, de sacos, comia gafanhotos, se alimentava de mel, era um homem sóbrio, era um homem que levava a sério a palavra de Deus, e cada um de nós, irmãos, também devemos levar a sério a palavra de Deus e fazer este reino acontecer também na vida dos nossos irmãos. É o reino de Deus que acontece quando nós perdoamos o nosso irmão. É o reino de Deus que acontece quando nós temos paciência. É o reino de Deus que acontece quando nós realizamos uma obra de misericórdia. Temos paciência, ajudamos o irmão, ajudamos o próximo. Que o Senhor nos dê a graça nesta liturgia, nesse terceiro domingo, nos alegrando pelo Natal que se aproxima e que nós também sejamos instrumentos do Senhor, como foi Isaías, como foi João Batista, como foi Nossa Senhora, como foi, é claro, por excelência, nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nesse terceiro domingo do Advento, nos alegremos, porque o Natal se aproxima. E porque o Natal se aproxima, preparemos realmente o nosso coração para recebê-lo. A manjedoura já está aqui. Estamos na expectativa do Senhor. E já que o Senhor está para chegar, nos alegremos. E ao mesmo tempo, descruzemos os nossos braços e vamos fazer também esse reino de Deus acontecer. Volto a dizer, através do perdão, através da reconciliação. Não era para ser só agora no Natal, buscar a reconciliação, mas parece que a gente está mais motivado, no Natal. Jesus que é o menino, a simplicidade, não importa. Então vamos usar também deste meio que nosso Senhor nos dá. É Natal, é tempo de reconciliação, é tempo de perdão, é tempo de ligar para aquela pessoa que há muito tempo eu não converso, não falo, para aquele parente, para aquele amigo. É tempo de reconciliação. Para festejar bem o Natal, meus irmãos, preparemos o nosso coração e sejamos esses instrumentos para que parentes possam enxergar, para que amigos possam voltar a andar, para que muitas pessoas possam conhecer esse reino de Deus através de mim, através de você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. cançãonovaplay.com. Assine já!